Olá, meu nome é Jennifer e sejam bem-vindos ao nosso podcast, onde abordaremos um assunto de extrema importância, a homofobia. Nesse podcast, mergulharemos em uma análise profunda da realidade que muitas pessoas LGBTQIA+, enfrentam diariamente. Então, prepare-se para mergulhar nessa jornada de reflexão e sensibilização. Vamos começar. Hoje estamos aqui com nossos participantes, que são Júlia, Graziele, Yasmin e Pedro, que vão me ajudar. A homofobia é uma forma de preconceito, ódio ou aversão direcionada a pessoas que são lésbicas, gays, bissexuais ou transgêneros. Ela se manifesta por meio de atitudes negativas, discriminação, violência ou exclusão social contra indivíduos com base em sua orientação sexual ou identidade de gênero. Ela pode assumir diferentes formas, desde a rejeição verbal ou a ridicularização até atos de agressão física e violação extrema. É importante ressaltar que as consequências da homofobia são velhas conhecidas da população LGBT no mundo. Ao longo da vida, pessoas homossexuais, transexuais, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, não binários e entre outros são forçados a enfrentar uma série de diversidades, como pressão psicológica, pressão familiar, relações sociais afetadas, bullying, expulsão de casa e expulsão de espaços religiosos. Essas representações ocorrem em mídia, como filmes, programas de TV, literatura, música, teatro e entre outras formas de expressões artísticas. As representações de homofobia podem variar, pois as narrativas em que personagens LGBTQIA+, são retratados de forma totalmente negativas, estereotipadas ou ridicularizadas, até histórias que abordam diretamente a discriminação e a violência enfrentadas pela comunidade LGBTQIA+. Embora algumas representações de homofobia possam ser problemáticas e perpetuar estereótipos prejudiciais, outras podem ter o objetivo de conscientizar e combater a discriminação. É importante lembrar que a representação da homofobia deve ser analisada criticamente, levando em consideração o impacto que essas representações podem ter na percepção do público. Aqui temos alguns casos, por exemplo. Casos de LGBTfobia crescem 50% e atingem maior patamar em 5 anos nas regiões de Campinas e Piracicaba. De acordo com o balanço, enquanto nos 6 primeiros meses de 2021 houve 74 casos de LGBTfobia, em 2022 esse número saltou para 111. A cidade com mais registro neste ano é Campinas, com 49 casos até o momento. Relatório aponta alta de 76% de casos de LGBTfobia no futebol brasileiro em 2022. O anuário do Observatório do Coletivo registrou 74 casos de homofobia em 2022, envolvendo agentes ligados ao futebol brasileiro, dentro e fora de campo. A homofobia no ambiente escolar, uma relevante discussão. A homofobia no ambiente escolar se concebe como uma realidade pontual, tornando-se necessárias medidas urgentes para o combate de tal prática. Agora, passamos a palavra aos nossos entrevistados, que irão compartilhar suas experiências e perspectivas sobre o assunto. Oi pessoal, meu nome é Rosimeire, eu sou professora do Colégio Pei Cônego Barros. Então, professora, você acha que ser gay é uma escolha? Eu acho que é como uma característica que faz parte de você. Aquilo é você, é o seu ser, é a sua essência que dita isso. Não é uma questão de algo que eu possa avaliar e mudar. Isso faz parte de nós, está inserido, ou seja, no teu coração, seja no teu cérebro, seja na corrente sanguínea, isso faz parte do teu ser. O que você acha do Brasil ser um dos países que mais mata LGBT? Acho uma infelicidade. E tudo que nós precisamos corrigir, melhorar, eu sempre digo que está na educação.
E a educação, a base da educação, né? Quando nós pensamos em educação, nós não estamos falando exatamente daquela pessoa cheia de diplomas. Nós estamos falando daquela pessoa que tem uma leitura de mundo, vivência, e principalmente que ele consiga filtrar essa leitura e trazer serenidade para a avaliação crítica dele. Nós precisamos ter senso crítico. E isso não significa apontar o dedo para o outro, né? Ter visão crítica é nós conseguirmos fazer uma leitura de mundo e entender o espaço do outro. Eu sou Eneida, professora do Cônigo Barros. Tá, professora, então, aproveitando que a gente já está no mês do orgulho, vou fazer umas perguntas para você. Você acha que ser gay é uma escolha? Sim, uma escolha. Por quê? A pessoa tem a sua opinião, faz a sua escolha. Eu acredito nisso. Sim. O que você acha da homofobia nas escolas? O que seria, a minha opinião, é ruim, né? Não deveria ter homofobia em lugar nenhum, não só nas escolas. Meu nome é Joyce, eu sou professora de língua portuguesa e itinerários no Cônigo Barros e os alunos estão me entrevistando a respeito de homofobia. Já vamos começar com a primeira pergunta. O que você acha das manifestações contra a homofobia? Eu sou a favor que existam essas manifestações, porque eu acho que a sociedade passou da hora, né, de se modernizar e não só na tecnologia, eu acho que tem que se modernizar também nos valores morais. Então, a gente tem que respeitar a própria Constituição, que fala que todos nós temos os mesmos direitos e as mesmas liberdades, e os mesmos deveres também. Você acha que ser gay é uma escolha? Não, não é uma escolha. Eu acho que a pessoa já nasce, né? E ela, então, demora, muitas vezes, para poder se descobrir. E ela, justamente por causa das cobranças sociais, mas quando ela consegue se entender melhor e quando ela tem o apoio da família, o apoio dos amigos, eu acho que tudo se torna mais fácil. O que você acha do Brasil ser um dos maiores índices de morte no mundo? De LGBTs. Então, eu acho uma calamidade, né? Uma barbárie, porque eu acho assim, quando a pessoa tem a sexualidade dela bem resolvida, ela não vai atacar os demais, né? Então, a gente está precisando urgente implementar leis que sejam mais eficientes, né? De proteção do público LGBT, QI+. E eu acho que, além disso, tem que ter mais campanhas, né? Conscientizando a população sobre a diversidade e sobre os direitos. Olá, eu sou a professora Adriana Marchiori e eu trabalho na escola Cônigo Barros. Então, professora, já que a gente já está no mês do orgulho LGBT, eu vou fazer umas perguntas para vocês. Você acha que ser gay é uma escolha? Não, eu não acredito. Depende, eu acredito que pode ser uma escolha, como tudo na vida é uma escolha, né? Eu acredito que as pessoas têm que ter liberdade para ser aquilo que elas gostam de ser naquele momento. E é nisso que eu acredito. Sim, sobre a homofobia nas escolas, tanto com professores quanto alunos. O que você acha? Existe. Existe homofobia contra pessoas, independente de ser professor, independente de ser aluno. As pessoas sempre olham com um olhar diferente pessoas que têm orientações ou atitudes diferentes, assim, com um olhar de como se aquilo não fosse uma coisa natural. As pessoas têm um posicionamento contra vários tipos de coisas na vida, né? E uma dessas coisas é a orientação sexual. Então, se você se posiciona diferente, você é olhado como se você não fosse o lado normal da situação, como se você não fosse normal, como se já fosse estabelecida uma normalidade e que você está caminhando fora da normalidade, e que isso não é real. Porque o normal é cada um seguir, né, ter as suas liberdades, seguir as suas escolhas. Todas as escolhas têm a sua consequência,
né? Toda escolha tem a sua consequência, então cada um tem que estar plenamente consciente da busca da sua felicidade e de que qualquer caminho que você escolher, você vai ter consequências boas e ruins também, porque nenhum caminho é perfeitamente bom e nenhum caminho é perfeitamente ruim. O que você acha do Brasil ser um dos países que tem mais índice de morte de LGBTs no mundo? Então, é uma coisa assim, muito paradoxal, né? Porque o Brasil é um país colonizado, né? Que as pessoas aqui, toda a população que existe aqui é uma população que foi fruto de um sistema de opressão, de tortura, de escravismo, de um monte de situações desse tipo, e as pessoas ainda praticam esse tipo de coisa, né? Não exatamente a escravidão em si, nos moldes lá da colonização, mas as pessoas praticam a opressão, entendeu? Elas têm, né, essa tendência de colocar num patamar de superioridade em relação a outras pessoas, seja por causa do corpo, seja por causa do gênero, seja por causa da orientação sexual, seja por causa da religião, seja por causa da questão social, onde você mora, onde eu moro. Então as pessoas sempre querem se colocar nessa posição assim, de que eu tô em cima, você tá embaixo, então, né, eu posso exercer uma certa pressão sobre você, porque a vida é assim. Porque existem, não há o respeito às diferenças, sabe? Não sei se ficou bem respondido, mas é assim, eu creio que as pessoas ainda segregam umas às outras, entendeu? Pela roupa que veste, pelo cabelo que tem, pelo emprego que tem, pelo bairro onde mora, pelo carro que anda, ou não, né? Porque às vezes não anda de carro, anda de ônibus. Então as pessoas se segregam, né? E já era uma lição de casa que já era para o brasileiro ter aprendido, né? A gente vivenciou isso, as nossas gerações de antepassado vivenciaram isso, e mesmo assim, não sei, parece que aquela venda da justiça, aquela venda assim, que o símbolo da justiça é uma balança com uma venda, né? Aquela venda parece que ainda está nos olhos do brasileiro, né? E que a gente às vezes tem uma posição assim, ideologicamente falando, as pessoas às vezes até se posicionam, mas na praxis mesmo, que é a atitude da pessoa, as pessoas ainda têm ainda praticam esse tipo de diferença, né? E o que você acha sobre as manifestações contra a homofobia? Eu acho que é válido, porque as pessoas têm que ter um espaço de fala, as pessoas têm que às vezes as pessoas falam, mas por que tem manifestação contra a homofobia? Por que tem a manifestação a favor do LGBT? Não é que tipo assim, vocês querem então ser um grupo, vocês querem se destacar em alguma coisa, mas não é. É que quando as pessoas, elas não têm espaço de fala, elas não têm reconhecimento, elas precisam se posicionar, elas precisam irradiar essa ideia para ver se entra, né? Se alcança a cabeça, o coração das outras pessoas. Então é válido sim, porque apesar de para muitos, né, ser um tema assim, então, como fala, corriqueiro, né? Hoje a gente fala sobre esses assuntos assim abertamente, mas tem muitos e muitos lugares que isso aí não chegou. E tipo assim, eu aceito a pessoa ser gay, eu aceito a pessoa ser lésbica, tudo bem. Mas quando é dentro da minha casa, quando é o meu filho, quando é a minha filha, aí a coisa já muda de figura. Entendeu? É igual a frase, eu respeito, mas não aceito. Eu respeito, mas não aceito. O que então, você acha dessa frase? É a falta de esclarecimento mesmo. É uma cegueira, né? Porque é o que eu sempre falo, assim, às vezes a pessoa tem medo de gente morta, né? Que nem tem gente assim que não vai em velório, porque tem medo da pessoa morta ali. Mas quando o defunto é seu, quando é sua mãe, quando é seu pai, quando é seu filho, todas as barreiras se quebram, né? Então, às vezes, as coisas acontecem, né, com as pessoas, assim, que tem mais aversão, né? Porque elas têm tanta aversão contra um gay que, às vezes, na família ali, um filho, uma filha, tal, e aí surge todos esses conflitos, né? Porque quando a filha chega e fala, né, ai, mãe, olha, tá assim, 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 eu gosto de uma menina, ou o menino fala, eu gosto do outro menino, aí sabe que a casa cai, que não vai ser aceito,
né? E aí surgem os conflitos. Então, acho que toda essa visibilidade LGBT não é a questão assim, é um grupo que quer se aparecer. Porque tudo é o negro, tudo é a mulher, tudo é o LGBT. Não é. É que, apesar, né, o tema tá aí na cara de todo mundo, mas muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas não aceitam. Muitas pessoas não sabem porque tem cota nas universidades. Acho que tá fazendo um favor pro negro. Acho que tá fazendo um favor pros povos originários, étnicos e tal. E não é assim, é uma história, né? É uma situação de reparação. A pessoa, enquanto branco, sempre teve um certo tipo de oportunidade na vida. E a pessoa, enquanto negro, ou pardo, ou indígena, ou o que for, sempre foi privada daquele tipo de oportunidade. Sempre foi olhado torto dentro de uma universidade. Eu tenho um primo, que ele tem aproximadamente a minha idade, um pouco mais jovem ele é, e na década de 80, ele passou na USP aqui em Ribeirão, em Química, e ele morava perto de Campinas, numa cidade chamada Itu. Ele morava lá. Aí ele veio para a universidade aqui. A família dos meus tios era muito pobre, como a minha. Então ele veio para ficar na minha casa e para tentar moradia estudantil na USP. Chegou lá, ele era o único preto e ele era o único pobre. Mas pobre assim mesmo, que você identifica na roupa. Não tem um tênis bom, não tem uma roupa boa. E ele era preto. Preto mesmo, com todos os traços e pigmentação de pele e tal. Ele é filho do meu tio, que é meu padrinho. Ele não aguentou ficar no curso, não tinha condições. Ele abriu mão, ele trancou, depois conseguiu transferir para São Carlos, e aí ele fez uma outra coisa lá em São Carlos, que não era química e tal. Ele fez licenciatura em química em São Carlos, né? Mas houve toda uma pressão. E naquela época, ele entrou na USP, não tinha cota. Ele entrou na USP porque ele era muito estudioso mesmo, e toda a vida foi pobre, aluno de escola pública e tal, então não tinha nem a questão da cota. Então, os negros vão concorrer aqui entre os negros e tal, que eles estão meio que em pé de prejuízo igual, né? Não, ele concorreu com os brancos e ele ingressou, mas ele não conseguiu ficar no curso, porque era uma rejeição muito grande, entendeu? A figura dele na sala de aula, ele era o único preto, era o único pobre. Então, ele não conseguiu ficar. Olá, boa tarde, eu sou o André. Eu estou aqui na Escola Cônigo Barros, sou professor da instituição. Então, professor, o que você acha das manifestações contra a homofobia? Manifestações contra a homofobia. Assim, eu acho que toda manifestação é válida. É importante. E a homofobia, na verdade, era uma coisa que já devia ter sido superada, assim como o racismo, assim como o preconceito. Mas, infelizmente, a gente vive numa sociedade que ela não é conservadora, né? É uma sociedade... E também não é ignorância, porque ignorância todos nós temos algum ponto de vista que a gente não sabe. Mas ela beira a idiotice mesmo, né? Essa aqui é a verdade. E é mais do que válido essas manifestações. E a manifestação ela é só válida quando ela vira uma lei, né? Uma obrigação das autoridades proteger essas minorias. Isso é fundamental. Porque a manifestação, se ela não tiver um intuito de enriquecer o discurso e promover uma mudança legislativa, ela vira um oba-oba, né? Então ela tem que ter uma representatividade para que isso seja uma lei e depois de lei que ela seja cumprida. Você acha que ser gay é uma escolha? Eu acredito que ser gay é a mesma coisa que ser hétero, que ser homo, sei lá, eu não tenho... Na verdade, a minha grande preocupação ultimamente é essa necessidade que nós estamos tendo de nos classificarmos. E aí, quando se divide muito, eu acho que a gente esquece do principal. Todos nós somos seres humanos. Se eu sou homo, se eu sou hétero, se eu sou bi, se eu sou LG isso, BT aquilo,
isso é muito secundário, né? É uma sociedade que a gente está só sendo, mas a gente não consegue o lado humano, né? Então, se é ou se não é, acho que é uma coisa tão banal, né? Eu não tenho nada a ver, eu não sou, né? Mas o outro ser gay ou ser de uma outra orientação diferente da minha, nós somos todos seres humanos, né? E essa diversidade é muito importante, né? Então, eu acredito que a opção que a gente tem que fazer é ser ser humano. Tua orientação sexual não é da minha conta, né? Isso é uma coisa muito clara para mim, muito certa, sabe? Eu me preocupo em te tratar como ser humano. Se você é gay, se você é hétero, se você é bi, isso é uma coisa... É você que tem que decidir isso, não eu. E o que você acha da homofobia nas escolas? É um processo. Ela acontece, a homofobia acontece, o racismo acontece, o preconceito acontece. E a escola, na verdade, ela é um espaço de várias culturas, de várias pessoas, de várias religiosidades. Então ela vai acontecer, e aí eu preciso tomar muito cuidado, porque eu tenho percebido que muitas vezes a criança ou o adolescente, muitas vezes ele está sendo massacrado, igual está acontecendo agora na fogueira santa digital das redes sociais, né? Eu preciso entender por que o outro está sendo homofóbico, por que o outro está sendo preconceituoso, por que o outro está sendo racista. Porque eu preciso ver de onde vem isso. Muitas vezes foi o pai que na ignorância ensinou, ou a mãe, ou a religião que deturpou as palavras de algum ser iluminado, sagrado. Porque só é possível resolver isso através de um diálogo de ambas as partes. Muitas vezes o agressor, num outro contexto, também ele é vítima. E muitas vezes a vítima, num outro contexto, ele é o próprio agressor. Então, muitas vezes eu preciso tomar cuidado com essa moedinha. Porque muitas vezes eu estou vendo a cara, estou esquecendo de ver a coroa. E muitas vezes eu estou vendo a coroa e esqueço de ver a cara. Eu preciso trabalhar os dois lados. Porque senão eu vou alimentar um lado da sociedade que não é legal, que, por exemplo, a gente teve um representante político que foi extremamente nefasto para as nossas conquistas sociais, e muitas vezes quando eu não acolho esse agressor, que eu não consigo atender, eu vou aumentar esse lado dito bolsonarista, que amanhã pode ser, sei lá, o jazzista, pode ser qualquer ista aí que venha representar essa orla de pessoas incapazes de ter empatia, porque as pessoas pensam diferente, ou têm opção sexual diferente, ou porque têm orientação, orientação sexual diferente e opção espiritual diferente. Sabe, isso é uma coisa muito delicada que eu vejo. Eu preciso acolher ambos os lados. Até o opressor ele precisa ser acolhido, porque numa idade que ele só está dando o que ele recebeu, e muitas vezes ele aprendeu isso dentro de casa, com o pai e com a mãe. Porque o pai e a mãe lá atrás também... Então a gente precisa entender melhor a situação, saber do contexto, para que a gente consiga mudar. Porque senão vai ser sempre uma coisa extremamente violenta. E não é assim que se resolve as coisas. É meu ponto de vista. Agora, uma última pergunta que é... O que você acha do Brasil ser um dos maiores países que mais matam LGBTs? É compreensível, né? É compreensível porque a violência sempre teve muito vibrante nesse país, né? Dentro da escravidão, dentro do ensino de uma religiosidade onde a mulher não valia nada, onde uma religiosidade que foi capaz apenas de ensinar com maestria a elite, os filhos dos ricos, né? Basta vocês verem.
Se vocês verem o Marista, o Santa Úrsula ou Auxiliadora, são colégios todos particulares, ótimos colégios, mas são particulares. Mas você não vê eles não tiveram uma preocupação de educar essas classes mais simples, vamos dizer assim. Isso seria fundamental, ou seja, não que eu concorde, mas a gente precisa se debruçar sobre a realidade do Brasil para entender os porquês, para depois a gente chegar nos como é o mundo. Porque as pessoas, parece que elas estão assustadas de descobrir um Brasil que na verdade sempre foi esse. Nós sempre fomos racistas, nós fomos preconceituosos, nós somos o país que mais mata essa determinada classe, nós somos o 5º país em feminicídio, indo em passos céleres para o 4º. Né? Nós não somos um país que o brasileiro está sempre de boa, que o pai... Não, nós somos agressivos, nós somos violentos. Por conta das nossas raízes. Né? Esse povo que veio aqui para esse tipo de colonização, escravizou pessoas, seja elas negras, seja elas nativos. Né? E aí essa elite que está aí agora no poder, os donos dos grandes bancos, das grandes instituições financeiras, eles são os mesmos representantes, né? São os herdeiros dessa casta. Né? E essa luta de classe que o Marx tanto falou, ela está mascarada, mas ela nunca foi tão presente, né? E parece que a gente, quando vocês estudam o mito da caverna, talvez a gente nunca esteve tão numa sociedade que a gente tão representa tão bem a nossa sociedade como o mito da caverna. Porque parece que as redes sociais, aquela coisa alegre, aquela coisa perfeita, está sempre além do que é a nossa própria realidade. E a gente precisa enxergar essa realidade, a gente precisa ser capaz de digerir essas coisas ruins de nós enquanto povo, enquanto nação, para sermos capazes de evoluirmos, né? Ou a gente é capaz de saber dos nossos limites, para que cada um dentro do seu microcosmo seja capaz de fazer uma alteração, entendeu? Que eu não seja capaz de chamar a outra, seu gay, só podia ser preto, dentro do meu micro, para que isso sejam pequenas unidades que depois no macro seja uma ação do todo, né? Porque a gente está passando por um momento delicadíssimo, né? Onde as células neonazistas estão assim cada vez mais proeminentes em determinados lugares que, pasmem, são nos ditos estados avançados. A gente tem pseudo-religiões que estão forçando, por exemplo, no Nordeste, no Intercept, tem uma matéria fantástica, as igrejas pentecostais estão forçando os povoados onde tem religiões de matrizes africanas a se converterem. E as pessoas estão sendo obrigadas a se converterem. A gente tem uma igreja que, por exemplo, aqui na frente, com todo respeito a quem a frequenta, mas a Igreja Universal do Reino de Deus, ela está em 74 polos, ela está coabitando e acolhendo policiais militares, com cultos voltados apenas para essa classe, quer dizer. Isso é uma coisa preocupante, a gente precisa se atentar. Se a gente for ver o Chile, há 2 anos atrás eles fizeram uma coisa fantástica, coisa que a gente está fazendo hoje. Só que hoje o Chile voltou a eleger pessoas totalmente conservadoras, extremamente num retrocesso, e a gente corre um risco muito grande que daqui a 3 anos a gente voltar com um retrocesso. Basta ver a Câmara de Deputados Federais que a gente foi capaz de eleger. Agradecemos imensamente por terem dedicado seu tempo para ouvir o nosso podcast. Esperamos que as discussões e reflexões compartilhadas tenham sido significativas e despertado a importância. Obrigado por fazerem parte dessa jornada de conscientização e transformação.